Deixa eu só trazer uma informação. A gente falou aqui de lei anti-Oruan, eu até comentei, antes de finalizar mesmo aqui o nosso programa, que a gente já avançou bem, que é sobre essa notícia de hoje, tá? Isso aqui eu peguei das redes sociais desse coletivo que fizeram essa manifestação. Isso aí é Belo Horizonte. E o que está acontecendo lá em Belo Horizonte, gente? É um projeto de lei de vereadores do PL, dizendo então do PL e do democratas, eu acho, aqui. Pablo Almeida, Flávia Borja e Ville propuseram 3 projetos de lei que pretendem limitar a liberdade cultural dos jovens, proibindo funk e impondo censura nas músicas em espaços públicos e privados. O que está previsto, então, nesse projeto de lei? Só para vocês entenderem. Proibição de shows e eventos culturais de funk, tá? Não é tão mascarado como o projeto de lei de São Paulo. O que está previsto é proibição de shows e eventos culturais de funk, restrição de crianças em eventos culturais LGBTQIAPN+, e penalização que vão de R$ 500 a R$ 10.000 para artistas e produtores culturais que são desses eventos. Shows e eventos culturais de funk, crianças em eventos culturais LGBTQIAPN+, e essas penalidades para quem promover. Então, é só para vocês terem a dimensão, um pouco disso que a gente tem falado dos nossos programas, e até as nossas entrevistadas aqui hoje, a Rita Teles e a Neri Bento, também muito bem colocaram, que é essa ofensiva contra essa manifestação cultural e que usa-se o pretexto de certos malabarismos argumentativos sobre proteger a criança, o adolescente e etc., quando na verdade é fomentar a discriminação, o racismo, a LGBTQ-fobia. Como assim criança não pode ter criança em evento? Tem um monte de casal LGBT que tem filho. Assim, que delírio que é esse que vem dessa gente? Que lógica que é essa? Que não pode ter criança em evento LGBT, sabe? Não faz menor sentido isso. Isso é um descolamento completo da realidade. E, na verdade, é para tentar ficar estando ali num palco, né, numa vitrine, para poder tentar promover projetos de ódio, né, de manifestação de ódio. É isso, contra esses grupos sociais, contra quem produz, faz e prestigia o funk e contra a população LGBT. Então tá aí, esse é o projeto de lei que está sendo colocado em Belo Horizonte, a gente vai acompanhar, inclusive, trazer pessoas de Belo Horizonte, a gente pretende aqui para poder falar a respeito. Portanto, é mais uma vez aquilo que eu tenho comentado e falado no programa. Isso é uma ação coordenada que começa ali com o MBL. A Neri lembrou que não é novo. Houve realmente aqui no Rio de Janeiro um projeto de lei para proibir o funk. À época, o Romário ele ainda não era senador, eu não tenho certeza se ele era senador ou ele já era, mas foi feita uma discussão e o Romário, enquanto parlamentar, ele fez uma defesa. Tem até registros de vídeo, eu posso retomar aqui para a gente poder acompanhar, mas então isso não é novo, mas o que a gente tem agora, atualmente, é isso, é um projeto. É um projeto. Na semana passada, a gente trouxe aqui que Recife também, um parlamentar do PL, que também tem usado como base essa lei anti-Oruan para tentar promover esse projeto de lei. Então, vocês percebem? Tanto o Guto Zacarias quanto o Kim Kataguiri já apresentaram também esse projeto de lei em âmbito federal. Então, vocês entendem que isso é uma ação coordenada? Não é pontual apenas de um caso em São Paulo, isso é uma ofensiva. É uma ofensiva organizada. Então, o que a gente tem que fazer aqui do nosso lado? A gente tem que se organizar também. Não apenas partindo de algumas figuras, como a Frente Parlamentar em Defesa do Funk, na Alesp, que houve uma discussão pública sobre isso, essas pessoas todas que têm vindo aqui no Cultura Brasileira e falado a respeito, mas a gente precisa
cada vez mais, e é urgente, eu não tenho, assim, se vocês estão acompanhando isso, por favor, me digam e me corrijam. Mas vocês estão vendo algum parlamentar da esquerda falar sobre isso? A não ser, claro, alguns específicos, né? Como a deputada que propôs a frente parlamentar na Alesp. Mas em âmbito federal, e grandes figuras da esquerda brasileira, do campo progressista, têm falado sobre isso? Tem falado? A gente vai esperar o quê? Uma nova chacina? Em algum baile funk desse país? Para a gente começar a falar sobre isso? Porque é isso, essa é a urgência. Essa é a urgência. Não é sobre o Oruan. De novo, eu vou repetir 1 milhão de vezes se for preciso. Não é sobre o Oruan. Tampouco em relação ao funk. Se você gosta, se você não gosta. O que você acha sobre o funk, inclusive, pouco importa. Não é sobre a sua opinião sobre o funk também. Que é, inclusive, diga-se de passagem, discriminatória, preconceituosa. Mas até aí, tudo bem, não é uma discussão sobre qualidade ou não musical. É sobre a vida de jovens periféricos que estão no baile funk e que podem serem assassinados. É sobre isso que a gente está falando. No limite, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, assim, eu não tenho visto, eu tenho acompanhado, mas eu não tenho visto a manifestação pública de grandes figuras do campo progressista falarem a respeito disso. A gente ter uma retaguarda de proteção contra essa ofensiva que é da extrema-direita. Vejam os parlamentares que estão propondo esses projetos de lei. São todos, na maioria, do PL. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Então é isso, sabe? Eu realmente, assim, me corrijam, porque eu fico muito atenta para a gente poder ver se isso está sendo falado publicamente, intensamente, por figuras que têm muito mais difusão do que eu aqui. Gente que pode falar a respeito, que se posiciona a respeito disso. Tem parlamentares que são muito, que vêm, inclusive, desses núcleos, desses movimentos sociais, que têm falado a respeito, claro que tem. Né, justiça seja feita. Mas, assim, amplamente, figuras conhecidas, a gente tem ouvido? A gente tem, assim, cadê os secretários de cultura? Sabe, o Ministério da Cultura falando sobre isso? Cadê? Cadê? Entende? Esse é o ponto. Assim, são essas figuras que têm grande difusão. A gente precisa fazer uma retaguarda e devolver essa ofensiva. Não tenho visto. Não tenho visto. Eu não sei o que a gente vai esperar acontecer a partir disso tudo que a gente está vendo, para as pessoas poderem se ligarem sobre a urgência que é em relação a isso. Não é sobre lei, a Neri muito bem falou sobre isso, a perseguição já está acontecendo. Tudo isso que a gente está falando aqui é projeto de lei, tem votação, tem todos os trâmites e etc. Mas e aí? O apito de cachorro para uma polícia que já é violenta, eu abri esse programa falando sobre isso, já foi dado. Para essa polícia invadir baile funk, ver a juventude organizada e fazer o que já faz e piorar, tá pronto. Já tá pronto, o cenário já tá pronto. E aí? E nós aqui, enquanto esquerda, o que a gente está fazendo, sabe? Sério? O que a gente vai esperar mais para poder fazer uma frente em defesa